Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Sou o Pastor Lincoln, estou de volta aqui depois de mais de um ano em que foi postado o último vídeo para continuar essa missão de pregar a palavra de Deus através do nosso canal aqui na internet. Muita coisa mudou, porém a palavra de Deus, que continua exatamente a mesma, ela vai nos inspirar nesse instante para trazer uma revelação dos altos céus para o meu e para o teu coração. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 1. Um texto muito interessante e eu espero de verdade que o Espírito Santo aplique essa palavra nos nossos corações. Certo dia, Pedro e João estavam indo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo então que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu a eles uma esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então disse Pedro: não tenho prata, nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Eu não sei se vocês acompanharam as notícias nas últimas semanas, mas eu fiquei estarrecido ao acompanhar uma matéria que falava que o Estado Islâmico lá na Síria atacou cerca de 75 pessoas e 11 delas foram assassinadas brutalmente em nome da religião. O site oficial do Portas Abertas destacou esses dias que, no ano de 2022, mais de 6.000 cristãos foram assassinados simplesmente por acreditarem e pregarem o Evangelho Salvador do Senhor Jesus Cristo. Estou lembrando nesse momento de um vídeo que eu assisti alguns anos atrás, em que uma família, num lugarejo da África, foi brutalmente assassinada, eles foram queimados vivos. Era um senhor com sua esposa, uma senhora que seria mãe de um dos dois e 2 filhos menores. Eles foram brutalmente espancados dentro da sua própria comunidade e dizia a matéria que eles foram espancados porque começaram a pregar sobre Jesus Cristo. Foram espancados enquanto estavam ali jogados no chão, sem forças para reagirem. Galhos e pedaços de tronco seco eram jogados sobre eles. Tocaram fogo naquela família e todos ali foram queimados vivos, pereceram ali simplesmente por pregar o Evangelho de Cristo. Fico incomodado a ver pais de famílias passando necessidade, pessoas no semáforo, pessoas por aí afora passando infinitas dificuldades, e enquanto a igreja está de braço cruzado e nada fazemos no sentido de ajudar aqueles que precisam. E quando nós nos deparamos com situações desse tipo, observando o sofrimento uns dos outros, nós podemos ficar indiferentes ou podemos agir de alguma forma. E essa reação que nós demonstramos, ela está ligada diretamente ao quanto nós amamos o nosso próximo. Eu quero falar nesse momento sobre empatia e sobre as 3 reações que podemos ter quando nos deparamos com a dificuldade alheia, com a dor do nosso irmão. E muitas vezes a dor está sendo sofrida muito próximo de nós, às vezes até dentro das nossas famílias, e nós não estamos percebendo, não estamos fazendo nada nesse sentido. Quero compartilhar as 3 reações que nós podemos ter diante do sofrimento alheio. A primeira reação é a indiferença. E a indiferença, ela se confunde com a expectativa do mundo a nosso respeito. É muito fácil, muito cômodo para cada um de nós, ao olharmos a dificuldade, o sofrimento alheio, simplesmente virarmos as nossas costas. Sabe por quê? Porque a gente vive vidas muito corridas, né? A gente já está cheio de atividades, a gente estuda, a gente vai à faculdade, a gente trabalha, a gente volta para as nossas casas,
a gente tem nossos compromissos com a igreja, a gente tem uma série de questões, de atividades que geram para nós justificativas que podemos usar especificamente para não nos movermos no sentido daqueles que estão precisando fechar os olhos. É a expectativa que o mundo tem a nosso respeito. Agora, eu vou dar a você 2 razões para não ser indiferente ao sofrimento alheio. A primeira razão é porque é um mandamento de Cristo Jesus. Quando Jesus foi questionado pelos discípulos sobre qual seria o maior dos mandamentos, ele explicou que amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, era o primeiro e grande mandamento, e o segundo, semelhante a esse, seria amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então é um mandamento de Cristo Jesus amar ao nosso próximo. Segunda razão para que você se mova em direção ao necessitado é que quando fazemos ao necessitado, nós estamos fazendo ao próprio Jesus. O livro de Mateus, capítulo 25, destaca que haverá um momento em que o Senhor estará para separar os bodes das ovelhas, é assim que diz o texto, os salvos e os que serão condenados. E aí, os que estiverem ao lado direito vão ouvir dele: vinde benditos de meu Pai para o reino preparado para vós desde a fundação dos tempos, porque eu tive fome e me deste de comer, eu estive enfermo e foste me visitar, eu estava nu e me vestiste, estava com sede e me deste de beber. E aí alguém perguntou para Jesus: Senhor, mas quando é que nós fizemos tudo isso a ti? Não me lembro de ter visto você dessa forma. E Jesus responde: vocês fizeram a mim exatamente quando fizeram aos meus pequeninos. Então, segunda razão para que possamos nos inclinar para a dificuldade do nosso irmão é porque quando estamos fazendo para ele, estamos fazendo ao próprio Jesus. Não podemos nos esquecer do que diz 1 Coríntios capítulo 13 sobre o amor tudo sofre. O texto está trazendo uma realidade para nós de que precisamos nos colocar na posição das outras pessoas. O amor tudo sofre, ou seja, devemos sentir a dor do sofrimento do nosso irmão. Porém, já havíamos sido advertidos na própria palavra de Deus, no livro de Mateus capítulo 24, que declara que chegaríamos no tempo em que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Não tenho dúvida que estamos vivendo esse tempo. Então é muito cômodo, é muito fácil arranjarmos justificativas para não ajudar as pessoas. A segunda atitude que podemos tomar ao verificarmos pessoas passando dificuldades próximas de nós é ajudá-los de uma forma natural, ou seja, a pessoa que está passando dificuldade e a própria igreja tem uma expectativa sobre nós, como vamos reagir diante dos necessitados, diante daquelas pessoas que estão precisando da nossa ajuda. Quando Pedro e João se voltaram para ele e Pedro chamou sua atenção e disse: olha para nós. Quando aquele homem olhou, eu tenho certeza que ele esperava simplesmente receber moedas. Essa era a expectativa dele. E que Pedro e João, caso tivesse as moedas, também não tenho dúvida nenhuma que ajudaria aquele homem, porque esse é o exemplo que Jesus sempre deu. Jesus, ele nos ensinou um evangelho integral, onde ele pregava a palavra de salvação, pregava sobre o reino dos céus, mas ele também multiplicava pães e peixes para matar a fome do povo. Então precisamos nos preocupar com as pessoas e perceber as suas necessidades, sabe? Não é só ver as pessoas sofrendo e encontrar desculpa para não ajudar, para não participar. Onde estão aquelas pessoas que amam vidas, que amam almas? Um texto no livro de Tiago, capítulo 1, verso 27, diz o seguinte: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidem dos órfãos e cuide das viúvas em suas dificuldades e não se deixe corromper pelo mundo. Irmãos, precisamos não só conhecer as necessidades, as dificuldades do próximo, mas precisamos agir nesse sentido. O necessitado espera essa ação de nós. E por fim, a terceira reação
que podemos ter ao nos depararmos com a dificuldade alheia é agirmos sobrenaturalmente. E foi exatamente isso que Pedro e João fizeram por aquele pobre que estava ali pedindo esmolas. Não tenho prata, nem tenho ouro, mas o que eu tenho tem que estar dentro de nós, irmãos. O que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. O mundo tem uma expectativa de nós. O necessitado, ele tem uma expectativa a nosso respeito. Mas Cristo tem uma expectativa muito maior. Não é só ver o necessitado, não é só olhar para ele e não é só sanar as suas necessidades de uma forma natural. Jesus espera que ativemos o sobrenatural. Não se esqueça que ele falou para nós que se crêssemos nele, coisas ainda maiores do que as que ele fez, faríamos também. Jesus, ele tem uma expectativa sobrenatural a seu respeito. Como aqueles homens que estenderam as mãos para aquele necessitado e deram a ele infinitamente mais do que ele esperava. Jesus espera que você assim também faça. Se nós olharmos para a igreja da Europa, cujos templos estão sendo fechados, as portas estão sendo fechadas e dando lugares a bares e a cinemas, simplesmente por conta da falta de fé dos liberais que tomou conta daquele ambiente religioso, anteriormente um ambiente cristão. Precisamos nos inspirar para que não sejamos a próxima Europa, a Europa da próxima década. Precisamos olhar para o necessitado e atender às expectativas de Deus a nosso respeito, ou seja, ativando o sobrenatural. Eu tenho certeza, talvez na tua igreja, se o teu pastor, em algum momento, inspirado pelo Espírito Santo, chamar durante o culto alguém lá à frente para que ele possa orar por ele, de repente um enfermo que tenha um câncer ou que tenha uma AIDS, grande vai ser a expectativa da igreja. Ele vai pedir para a igreja fechar os olhos, alguns vão fechar os olhos, outros vão ficar de olhos abertos, simplesmente para ver a vergonha que o pastor vai passar. Sabe por quê, irmãos? Porque nós nos dizemos cristãos, mas não acreditamos mais no Deus da Bíblia. Não acreditamos, como diz a palavra, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não acreditamos que Deus, que fazia milagres no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Ele ainda faz milagres nos nossos dias. Mas, irmãos, precisamos voltar a acreditar. Precisamos a viver essa realidade sobrenatural sem a qual não agradaremos a Deus. Não é que essa seja a sua vontade, mas essa é a vontade de Deus para você, expressa na sua palavra. O livro de Tiago, ele está cheio de textos para inspirar a nossa fé. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Precisamos trazer essa realidade espiritual e sobrenatural para as nossas vidas. Precisamos ativar e acreditar que espiritualmente as coisas podem ser diferentes e que nós podemos ser os canais. Nós podemos ativar o sobrenatural na vida das pessoas que estão à nossa volta. Nunca esqueça disso. Jesus acredita em você. Ele espera que você exerça o sobrenatural e que possa abençoar a vida dos necessitados. Que você não só possa olhar para eles, que você não possa só ajudar naturalmente, mas que você possa ativar o sobrenatural e abençoar a vida daqueles que está à sua volta. Que Deus te abençoe. Coloque essa palavra no teu coração.